Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso segundo encontro do seu caminho para viver de renda. Antes de começar, eu quero agradecer por todas as mensagens e comentários que eu recebi nos últimos dias. Ajudaram muito a entender melhor as dúvidas e interesses de todos, e eu vou aproveitar para abordar esses temas nesse e nos próximos episódios. Afinal, a ideia aqui é construirmos juntos o caminho para a sua independência financeira. Então, se você está me acompanhando desde o início, me conta aqui embaixo o que você está achando. Eu tenho certeza que no fim do vídeo de hoje, você terá dado um passo decisivo para alcançar o seu objetivo de ver uma renda automática caindo na sua conta todos os meses. No primeiro vídeo da série, eu expliquei por que os fundos imobiliários são um investimento extraordinário para você que quer deixar de ser escravo do próprio trabalho e viver de renda e sem precisar depender do governo para se aposentar mais cedo. Eu também mostrei por que acredito que a economia brasileira vive um momento único e que os fundos imobiliários devem se beneficiar desse cenário como poucos ativos. A essa altura, é natural que você esteja com uma série de dúvidas. Mas Arthur, os fundos imobiliários são mesmo para mim? Você atua na área há uma década, mas eu posso obter os mesmos rendimentos que você? Eu não tenho a menor dúvida que sim. E no vídeo de hoje eu vou mostrar que o caminho para viver de renda com fundos imobiliários está aberto para qualquer um. Você só precisa ter em mãos o mapa certo. Olha só o exemplo do Auri, que já está aproveitando o efeito dos juros compostos, reinvestindo todos os meses a renda dos seus fundos imobiliários. Em outubro do ano passado eu fiz o curso do professor Arthur. Fiz uma carteira de fisco por segmento com fundos de ativos muito interessantes. Nem preciso dizer que peguei todo o mercado de alta do fim do ano. Em poucos meses, consegui uma valorização mais ou menos de 20%, fora a renda dos proventos que viraram novos aportes em ações e em outros fundos de investimento. Hoje, os FIIs, 13 para ser mais exato, ocupam 30% da minha carteira e eu estou totalmente seguro do que esperar desse tipo de investimento, seja na alta ou na baixa. Ou da Bárbara, que também já está colocando em prática o que aprendeu em um dos meus treinamentos. Antes do curso do professor, já havia assistido alguns vídeos sobre o assunto, mas não sabia ao certo como escolher, quais critérios utilizar. Depois de concluir o curso, me sinto quase uma expert no assunto, e aos poucos estou colocando em prática todos os ensinamentos. Eu costumo brincar que escolher bons fundos imobiliários é como escolher um marido ou uma esposa. O mais importante é você se manter longe das tranqueiras. Se você souber identificar as ciladas, e eu vou te explicar como fazer isso, terá um caminho muito mais suave e seguro para a sua liberdade financeira. Isso acontece porque, diferente do mercado de ações e de opções, os fundos imobiliários te dão um retorno muito mais previsível. Mas Arthur, e se as cotas do meu fundo caírem e eu perder dinheiro? Bom, esse é um risco presente em qualquer investimento. Talvez você não saiba, mas pode perder dinheiro até na renda fixa. Aliás, já imaginou se desse para saber a cotação atual do seu imóvel todos os dias no jornal? Você ficaria surpreso com a variação de preço. A verdade é que a gente assume pequenos riscos o tempo inteiro e nem nos damos conta disso. Mas quando esses riscos são anunciados com transparência, como é o caso da renda variável, a gente fica morrendo de medo. Ou você entraria em um avião com uma placa de "pousos passados não são garantia de pousos futuros"? Você sabe bem que sem assumir riscos, ninguém consegue conquistar nada na vida. A grande questão é fazer isso com conhecimento e sabedoria. No fim das contas, se você quer viver de renda, o mais importante é o dinheiro pingando na sua conta consistentemente, todos os meses. E se você escolher bons ativos, vai ficar surpreso ao perceber como vai aliar boa rentabilidade com tranquilidade. Se você ainda acha que os fundos imobiliários são coisas de investidor profissional, aqui vai um dado que deixa muita gente perplexa. Você sabia que nos Estados Unidos 87 milhões de pessoas já investem em fundos imobiliários? Isso mesmo. Os fundos imobiliários fazem parte do dia a dia da população americana. E por que nem 1 milhão de brasileiros investem nessa classe de ativos ainda? Em primeiro lugar, porque a renda fixa por aqui sempre pagou juros tão elevados que a maioria das pessoas nem se interessava em investir em outras coisas. Essa realidade, como eu expliquei lá no primeiro vídeo, está mudando rapidamente. Em segundo, porque muitas pessoas simplesmente não entendem a natureza desse tipo de investimento. E eu explico. Os fundos imobiliários não são para pessoas que querem ficar ricas rápido, são para pessoas que querem ficar ricas com certeza. Se você quiser comprar os FIIs só porque suas cotações estão subindo rapidamente, sem saber se isso tem fundamento, sem nem mesmo saber qual é o lastro daquele fundo, corre um sério risco de cair do cavalo. Olha, eu já vi isso acontecer muitas vezes. E vou admitir, até eu já me empolguei com o mercado de alta e acabei perdendo dinheiro. Mas aprendi bem essa lição. Eu comecei a trabalhar em mesa de corretora de valores em 1999. Em 2010, quando eu descobri os fundos imobiliários, eu já era um investidor de ações experiente. E eu percebi que para entender de fundos imobiliários, eu teria que aprender sobre imóveis
e comecei a estudá-los. Eu também sabia que só a teoria não ia me fazer sair do lugar. Peguei um pequeno valor e comprei algumas cotas de FII para ir observando e aprendendo na prática. E isso eu considero que foram meus maiores acertos no começo. Mas em 2011 e 2012, a Selic começou a cair e os fundos imobiliários começaram a valorizar bastante. E isso despertou a atenção de milhares de investidores. Parecia uma oportunidade fácil de ficar rico. A festa parecia não ter fim. As pessoas compravam cotas porque as cotas subiam. E as cotas subiam porque as pessoas compravam mais cotas. No início de 2013, os fundos imobiliários tinham chegado ao topo. Naquela altura, muitos preços já haviam se descolado da realidade. Era como se o preço da tabela FIPE de um carro fosse 1 e você aceitasse comprá-lo por 20, 30% mais caro. Na época, minha experiência como investidor me dizia que os preços estavam caros, mas eu pensei que poderia ser uma mudança de patamar do mercado ou algo do tipo, e aumentei ainda mais minha posição. Como você sabe, dinheiro não aceita desaforo. Em pouco tempo, as cotas começaram a cair e eu entendi o que era perder dinheiro nesse mercado. E depois disso veio a crise. O desemprego começou a bater a porta, a atividade econômica e o consumo despencaram. E quando os negócios vão mal, não tem milagre. A demanda por imóveis acompanha. Perder dinheiro dói. Eu já tinha passado por várias crises, mas aquela foi minha primeira crise como investidor de fundos imobiliários. Mas também foi uma tremenda oportunidade de aprendizado. A primeira coisa que eu pude notar foi como os FIIs se comportavam diferente das ações em momentos difíceis. A minha carteira e as carteiras dos meus clientes que investiam em fundos imobiliários sofreram muito menos do que a carteira de quem só investia em ações. O investimento em FIIs se mostrou uma alternativa muito mais resiliente em momentos difíceis. Afinal, como eu disse no primeiro vídeo, antes de distribuir seus lucros aos acionistas, as empresas precisam pagar o seu aluguel. E bom, eu não sei quanto a você, mas na hora de receber, eu prefiro sempre ser o primeiro da fila. E outra coisa, claro que foi ruim ver as cotações dos FIIs caírem durante a crise, mas o outro lado dessa moeda é que esse foi um período excelente para fazer investimentos. Toda crise traz oportunidades, e muitos bons fundos ficaram bem baratos nesse período. O tempo passou e eu terminei minha primeira pós-graduação e depois fiz um mestrado, sempre aproveitando para aprofundar os meus conhecimentos sobre esse mercado. Estudei muito sobre FII no Brasil e no mundo. Até publiquei artigos acadêmicos sobre fundos imobiliários. E passei a dar aula em algumas das principais escolas de negócio do país, como a FGV, o IBMEC, a própria B3, o Infomoney Educação. Em 2013, me tornei colunista do Infomoney. Em 2016, passei a apresentar um programa semanal sobre fundos imobiliários, sempre acompanhando os acontecimentos e as transformações do mercado. No segundo semestre de 2018, os fundos começaram a subir novamente, e essa alta foi acelerando. Quem comprou cotas no início de 2019 viu o IFIX, que é o principal índice do setor, valorizar 36% até o fim do ano. Mas isso não foi nada perto de algumas valorizações. Alguns fundos do mercado viram suas cotas dispararem 88%, 129% até 169% nesse período. O número de brasileiros investindo em fundos imobiliários passou a subir exponencialmente. Em apenas um ano, ele praticamente triplicou. E foi aí que eu notei uma coisa. Lembra que lá em 2013 eu aumentei minha carteira mesmo quando achavam que estavam caros? Naquela época eu aprendi minha lição. E no final de 2019 eu não ia cometer o mesmo erro. Dessa vez, eu não só parei de comprar cotas, como comecei a alertar os meus alunos e seguidores para o que estava por vir. Muita gente disse que eu estava pessimista, que o mercado tinha mudado de patamar e que esse era o novo normal. Mas o mercado não quer saber o que as pessoas acham. E o dinheiro não aceita desaforo. Não deu outra. No início de janeiro, alguns fundos que tinham subido muito sofreram uma queda acentuada. E quem investiu neles só porque tinham visto suas cotas decolarem nos meses anteriores, agora não sabe bem o que fazer e ainda procura um culpado pelo que aconteceu. Esse foi só um movimento natural de correção, mas ajuda a explicar por que os brasileiros ainda têm medo de investir em fundos imobiliários. Eu tenho certeza de que os fundos imobiliários vão continuar a gerar renda consistentemente e que vão ser muito beneficiados nesse novo ciclo econômico, gerando valor para quem planeja viver de renda. Mas quem entrar nesse universo de qualquer jeito, sem entender nem o básico, pode acabar atrasando a sua aposentadoria, ou precisar trabalhar mais para construir a sua independência financeira. Quem entra no mercado na hora da ganância e sai na hora do medo, costuma perder dinheiro. Os investidores de sucesso são justamente aqueles que fazem o contrário disso. E eu estou aqui para te dar as ferramentas necessárias para se tornar um investidor de sucesso no mercado de fundos imobiliários. O primeiro passo você já deu no primeiro vídeo. Descobriu por que esse é um momento único para fundos imobiliários
e por que eles devem ser o carro-chefe na carteira de quem quer viver de renda. O segundo foi entender que qualquer um pode conquistar rendimentos generosos nesse mercado. Você só precisa ter um computador ou um celular, uma conta em uma corretora e um olhar para o médio e longo prazo. Afinal, existem dois tipos de pessoas: aquelas que querem ganhar dinheiro fácil e agora, mas que só vão aposentar daqui a uns 50 anos, e aquelas que querem ficar ricas com certeza e sabem que isso dá trabalho e leva tempo. Se você chegou até aqui, acredito que você faça parte desse segundo grupo e saiba que ele é muito menor do que você pensa. Agora eu peço que você preste atenção. No próximo vídeo da série, eu vou te falar sobre o terceiro e mais importante passo do seu caminho para viver de renda. Como identificar boas oportunidades de fundo imobiliário, como saber de quais fundos manter distância e como você pode montar uma carteira eficiente para viver de renda. Parabéns! Hoje você deu mais um passo decisivo na sua caminhada para a liberdade financeira. Com o que você aprendeu até aqui, já pode dar os primeiros passos no mundo dos FIIs e começar a gerar renda mensalmente. Mas é claro que ainda tem muito mais a aprender. O que analisar, como identificar boas oportunidades, evitar tranqueiras, montar uma carteira bem equilibrada e como manter essa máquina geradora de renda sempre bem ajustada. Por isso, eu te espero no próximo vídeo e faço questão de te avisar quando ele sair. Por enquanto, não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Ele vai ser muito importante para eu entender melhor como te ajudar a alcançar a sua meta. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até mais!